Bom, pessoal, então essa aqui é a nossa última aula sobre o tecido epitelial glandular, onde a gente vai estudar as glândulas endócrinas. Então, em uma lâmina, a gente vai olhar a lâmina, a porção da glândula da tireoide e também da paratireoide. E daí, com essa lâmina, a gente consegue ter um exemplo de uma glândula do tipo folicular, que é a tireoide, e uma glândula do tipo cordonal, que é a paratireoide. Então vamos lá. A tireoide é uma glândula que se localiza aqui na região do pescoço e ela é uma glândula que tem esse formato tipo de um H, ó, tá? Essa glândula está envolvida na produção de alguns hormônios, T3 e T4, que são hormônios que estão envolvidos no nosso metabolismo, né? Em acelerar ou retardar esse metabolismo em função da produção hormonal. E produz também a calcitonina. Junto a essa glândula, nós temos outras 4 glândulas menorzinhas, aqui, ó, uma, aqui está outra, outra e outra, que é a paratireoide. E a paratireoide está representada aqui, ela produz o PTH, que é o parato-hormônio que está envolvido no metabolismo do cálcio. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Por fora é a tireoide, que é o único exemplo que nós temos de glândula do tipo folicular ou vesicular, né? Então, as células são, essas células aqui em voltas, desculpa, do folículo, vão produzir o hormônio e esse hormônio vai ser armazenado dentro do folículo, dessa bolinha, na forma de coloide, né? E conforme a necessidade, ele vai ser liberado. Aqui por fora dos folículos tem vasos sanguíneos. Esse vermelhinho representa os vasos sanguíneos, tá? E conforme a necessidade, então, o hormônio vai ser liberado. A glândula paratireoide é um conjunto de várias células e no meio dessas células vão passar cordões de vasos sanguíneos, né? Lembrando que sempre as glândulas endócrinas são aquelas que o produto de secreção é liberado diretamente na corrente circulatória. Bom, vamos lá para o Histology Guide. Então, lá no Histology Guide, no slide box, nós vamos entrar na parte de glândulas endócrinas. Vamos descer um pouco. E aqui a gente tem uma lâmina que tem a tireoide e a paratireoide juntas. Então, aqui a gente vê a maior é a tireoide, tá? Essa vermelhinha aqui é a tireoide. Aqui temos uma paratireoide e aqui junto temos o timo, que não é o objetivo da nossa aula hoje. Então, se a gente for aproximando, isso aqui então é a tireoide. A gente consegue visualizar os folículos. Ó, a gente vê esse rosa aqui é o coloide, que é o material onde está armazenado os hormônios T3 e T4. E daí isso aqui são folículos, são bolinhas, né? Tem momentos que essas bolinhas estão mais, desculpa, que essas células estão mais altas, que estão mais com aspecto cúbico, e tem momentos que elas ficam mais com aspecto pavimentoso, tá? Mas isso aqui é a forma folicular, né, de glândula endócrina. E por fora, a gente vê tem um tecido conjuntivo aqui, que tem vasos, e tem algumas outras células, que são as células parafoliculares, que são células produtoras de calcitonina, que também é produzido aqui na tireoide. Daí, em cima dessa glândula, né, perto da glândula, grudadinha, a gente tem uma outra glândula, que é a paratireoide, que é um exemplo de glândula do tipo cordonal,
né? Então, é um amontoado de células e no meio dessas células passam cordões de vasos sanguíneos, tá? No nosso organismo, nós temos um exemplo do tipo cordonal ou folicular, que é a tireoide, e todas as outras glândulas endócrinas são do tipo cordonal, assim como é a paratireoide. Tá? Então, vocês podem selecionar um local e aproveitar esse recurso aqui, ó, que é de baixar. Aqui eu baixo exatamente esse arquivo, e daí vocês podem nomear as estruturas que vocês visualizaram aqui, tá? Ou fazer um print screen de tela. Bom, voltando lá então para os slides, aqui tá as imagens de Fiore, que desenha, né, exatamente as lâminas como elas deveriam ser, assim, perfeitinhas. Então, aqui a gente vê a tireoide, né, com os folículos tireoidianos. Dentro tem o coloide, que é esse material onde tem armazenamento de T3 e T4, e conforme a necessidade, ele vai ser liberado para a corrente circulatória, para os vasos sanguíneos que estão aqui próximos, tá? Aqui uma imagem mais de perto mostrando o coloide. E aqui por fora a gente está vendo as células parafoliculares ou células C, que são células que produzem a calcitonina. E aqui nessa imagem a gente tem a paratireoide aqui, e aqui a gente observa, desculpa, a tireoide aqui e a paratireoide aqui, e daí a gente observa um exemplo de glândula cordonal e um exemplo de glândula folicular. Ou vesicular, que é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, aqui, glândula tireoide e aqui a paratireoide. Tá, pessoal? Então, com isso finalizamos o estudo das glândulas